Bem-vindas, bem-vindas, mais um Poço de Jacó, onde nós vamos estudar a preciosa palavra de Deus, e tem sido muito bom ouvir os testemunhos, ler os testemunhos. Eu leio todos os comentários do YouTube, então para mim é uma alegria. Enquanto eu puder ler, eu vou ler todos. E eu quero agradecer vocês que têm compartilhado também a mensagem, sabe? Eu escuto de testemunhos de quando vocês compartilham e aquela pessoa que recebeu a palavra foi edificada. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Esse é o meu chamado, ensinar a palavra de Deus, e essa é a minha maior alegria. Eu agradeço você que está aqui comigo, mesmo cansada, com tantas coisas para fazer. Mas você está aqui, né? Porque você ama a palavra, como eu. E hoje nós vamos estudar Mateus 8, 23 a 27. E o nosso tema é: quem é você no meio da tempestade? Quem é você no meio da tempestade? Vamos lá? Mateus 8, 23 a 27. Diz assim: então, entrando ele no barco, está falando de Jesus, tá bom? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Cada coração, Senhor, que está aqui é porque ama e deseja Te conhecer, Pai. Ama e deseja, Senhor, aprender a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor. Ministra o que o Senhor quer para nós, Pai. O que o Senhor sabe que nós precisamos. Que a Tua palavra flua em nosso meio, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida, Pai, e que o Senhor venha falar no profundo de cada coração. Senhor, alcança cada um pelo teu poder, Pai, porque o teu Espírito conhece cada necessidade, o teu Espírito conhece cada vida, Senhor, e eu creio, Senhor, no poder da tua palavra, Pai. Ah, Senhor, independente se a pessoa está aqui ao vivo comigo, ou se está ouvindo gravada essa mensagem, a tua palavra é viva, é eficaz, é espírito, é vida, Pai, e é penetrante, Senhor, para mudar e transformar a circunstância. Deus, eu oro pelos corações pesados, Senhor, e oro especificamente por aqueles que estão passando por tempestades, Senhor, neste momento. Ministra os corações, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Diz amém aí na sua casa. Aleluias. Então, Jesus entra num barco e os discípulos o seguem. E a Bíblia diz que Jesus vai dormir e uma grande tempestade vem sobre o barco. E aí os discípulos se apavoram e vão buscar Jesus e dizer: Jesus, salva-nos, nós vamos perecer. Jesus se levanta, Jesus repreende o vento e o mar, tudo se acalma, se faz uma bonança e os discípulos se maravilham e dizem: quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. A gente vai estudar esse texto hoje e a gente vai começar pelo final, por essa pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que tipo de homem é este? Que tipo de pessoa é esta? Porque nós vamos responder uma pergunta hoje: quem é você no meio da tempestade? Então, o primeiro tipo de pessoa é esse tipo de pessoa que repreende o vento e o mar. E isso aqui quem fez foi Jesus. Jesus agiu assim. Se você pegar esse texto no original, literalmente, é que tipo de pessoa é essa? Porque tem versões que dizem assim: quem é este? Mas tem versões que dizem: que tipo de homem é este? Ou que tipo de pessoa é esta? E o original está falando de um tipo mesmo, é uma palavra grega, potapos, está escrito aí.
que significa exatamente de que tipo, de que classe, de que natureza é essa pessoa. Porque os discípulos reconheceram, esse homem não é comum, esse homem não é natural, não é normal o que está acontecendo aqui. Essa não é a reação normal de uma pessoa normal. Isso não é o que se espera de alguém. Isso não é o que se espera de uma pessoa nessa circunstância. Por isso a pergunta, que tipo de homem é este? De que classe esse homem é? De que natureza ele é? Que natureza ele carrega? Por que ele está agindo diferente nessa circunstância? De que todos nós que estamos no mesmo barco? Por que ele não está desesperado como nós estamos? Por que ele se posicionou de forma diferente da nossa? Como assim que ele exerceu autoridade sobre as circunstâncias? Da onde vem isso? De que tipo de homem é este? Essa é a pergunta dos discípulos. Eles estavam dizendo, este não é um homem comum. Ele não é da terra. Ele é do céu. Ele não é da terra. Ele não age como alguém comum. E a gente entende isso, que Jesus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Jesus, nessa terra, ele falava o que Deus dizia no céu e ele agia como Deus agia. A Bíblia diz que Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Então, é fácil para a gente entender a atitude de Jesus. A gente vai dizer, não é porque Jesus, ele era o Filho de Deus. Jesus, ele é o Senhor. Por isso que Jesus agiu assim. Então, a gente consegue entender isso. Mas a minha pergunta agora é se você também consegue entender o que Jesus disse aos discípulos. Certo? A gente consegue entender o que Jesus fez. Jesus usou autoridade e repreendeu o vento e o mar. Só que se você prestar bem atenção no texto, a gente vai ver que Jesus queria que os discípulos tivessem usado a autoridade. Eu coloquei aí assim, ó, e agora eu sei que você concorda com os discípulos quando eles afirmam que Jesus era incomum. Mas você concorda com Jesus quando Jesus afirma que os discípulos deveriam ter tido uma outra posição diante da tempestade? Quem é você no meio da tempestade? Como você age quando a tempestade bate na sua porta? Você é parecida com Jesus ou você é parecida com os discípulos? Vamos ver o que Jesus disse aos discípulos. Jesus, quando acordado, diz aos discípulos assim: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Jesus não diz assim, muito bem, vocês me acordaram, era isso que vocês deviam fazer. Não. Jesus diz, por que vocês foram tímidos diante dessa circunstância? O que é timidez aqui? É covardia. É medo de agir. Não é aquele receio do perigo aqui. Não é o simples medo do perigo, sabe? Das ondas, não. É covardia. É o temor que paralisa alguém diante da circunstância. É o temor que paralisa a pessoa e deixa a pessoa sem ação. Jesus está dizendo assim, por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que vocês não agiram diante dessa circunstância? Por que vocês paralisaram? Por que vocês deixaram o inimigo se andar? Por que vocês deixaram isso chegar até este ponto? Por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que vocês foram covardes? Vocês não usaram a fé de vocês. Nem a pequena fé, nenhum tipo de fé. Vocês paralisaram diante da tempestade. Mas, Vanessa, será que Jesus queria que eles agissem? Sim, absolutamente sim. O texto claramente mostra que Jesus repreendeu eles. Jesus não parabenizou eles. Jesus repreendeu eles e disse, por que vocês foram covardes? Queridas, é chegado o tempo da gente ser ousado. Sabe qual é a diferença da covardia? O inverso, desculpe. O inverso da covardia é a ousadia.
Sabe, muitas vezes Deus fica limitado na nossa vida de agir, porque a gente não é mais ousado, a gente não é mais corajoso para confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Mas será que eles tinham uma palavra e uma promessa sobre a vida deles que dava a eles condição de agir naquela circunstância? Sim, eles tinham. Eles tinham duas palavras, e eu vou provar a vocês. Amados, Deus nunca permite uma circunstância vir na nossa vida sem nos capacitar antes para reagir àquilo. Deus nunca permite nada que seja além das nossas forças. Muitas vezes, a gente paralisa diante das adversidades, mesmo tendo recebido de Deus uma ferramenta para agir. Mas parece que a gente não aprendeu a agir. A gente não aprendeu a se posicionar, a gente não aprendeu, sabe, a exercer a autoridade. E Jesus quer, nesta noite, neste culto, que a gente aprenda a exercer a autoridade e tenha ousadia. Sabe, muitas vezes a gente pode até falhar na nossa fé, mas a gente precisa exercer a nossa fé, a gente precisa exercitar a nossa fé. A nossa fé é como um músculo que tem que ser exercitado. Sabe, muitas pessoas falam que Pedro naufragou. É verdade, Pedro naufragou, mas também Pedro foi o único a andar sobre as águas além de Jesus. Não tem outro homem nessa terra que andou sobre as águas além de Jesus. Porque Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E esse texto, onde Pedro anda sobre as águas, é um texto que narra uma outra tempestade que eles estavam passando. E ele diz, Jesus, se é tu, eu creio no teu poder sobre a minha vida, de me fazer andar sobre essa circunstância. Manda que eu vá até o Senhor. E Jesus disse, vem. E Pedro desce e começa a andar. Isso é maravilhoso. Depois ele naufragou, porque a Bíblia diz que ele olhou o vento. Ele olhou o mar, ele tirou os olhos de Jesus, ele naufragou. Mas Jesus estava lá para levantar Pedro de volta. Eu posso garantir a você que essa experiência de andar sobre as águas nunca deixou a vida de Pedro. Ele lembrou disso, irmãos, muitas vezes, quando ele enfrentou outras adversidades. Porque a experiência vivida com Deus, que a gente vive, ninguém arranca da gente, ninguém tira de nós. Porque a gente experimenta o poder de Deus na nossa vida. Então, eu estou aqui esta noite para animar você, sabe? Para chacoalhar você e dizer, ei, mulher, ainda que a sua fé seja pequena, com um grão de mostarda, comece a usar ela. Seja ousada na sua fé. Seja intrépida na sua fé. Jesus quer que você repreenda o vento e o mar. Mesmo que depois você tenha que chamar por ele, mesmo que não seja suficiente, começa a fazer alguma coisa, começa a se mover no sobrenatural. Tem dois tipos de pessoa na tempestade, tem a natural e tem a sobrenatural. Tem a que anda segundo a terra e tem a que anda segundo o céu. Tem aquela que coloca os olhos na terra, ou no mar, vamos dizer assim, e tem aquela que coloca os olhos no Senhor. E você é chamada hoje para começar a olhar para o autor e o consumador da sua fé. E mesmo que sua fé diga, é pequena, é como um grão de mostarda, usa esta fé pequena, porque a Bíblia diz que uma fé pequena remove montes, quando ela é exercitada. Ela tem que ser exercitada. Ela tem que ser utilizada. Uma fé pequena, que está só, sabe, no bolso, ela não é posta para fora, ela é inútil, porque a fé tem que ser exercitada. Eu disse que eu ia provar a vocês que eles tinham condição de enfrentar aquela tempestade. Pois é, eles tinham duas palavras. Uma, nós vamos ler no texto seguinte, quando Jesus entra no barco, antes de Jesus entrar no barco, Jesus diz assim, passemos para a outra margem. Jesus deu um destino para eles. Jesus deu uma promessa para eles. Vocês vão passar para um outro nível, vocês vão passar para outra margem, vocês vão mudar de posição. E quando Jesus fala, ele cumpre o que ele falou. Então, era impossível que eles morressem na travessia.
Mas tem outra coisa que aconteceu antes desse episódio. E essa outra palavra de Jesus está em Marcos 3, 13 a 15. Antes do episódio da tempestade, acontece esse episódio no qual Jesus chama os discípulos e diz a eles o seguinte. Eu vou ler com vocês Marcos 3, 13 a 15, diz assim. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, os apóstolos. E eles foram para junto dele. Então designou 12, para que estivessem com ele e para que os enviasse a pregar. E a ter autoridade para expulsar demônios. Então, antes do episódio da travessia, antes do episódio da tempestade, Jesus tinha passado um tempo com eles. E Jesus tinha dado a eles autoridade para expulsar demônios. E você vai me dizer, mas era uma tempestade, Vanessa. Mas tempestade não tem ouvido. E aquela tempestade ouviu, porque era uma tempestade levantada por demônios para paralisar e impedir o progresso, o avanço de território que Jesus estava fazendo. Segura essa informação, nós vamos voltar para essa informação no final da reunião. Mas eles estavam passando de um lugar para o outro. Eles estavam avançando. Jesus estava avançando o território, o reino de Deus, a influência dele, de um território para outro. Jesus estava tomando espaço. E toda vez que a gente vai avançar na nossa vida, a gente tem resistência. A gente tem levante. A gente enfrenta dificuldades que às vezes parecem naturais, mas nós precisamos ter sensibilidade para perceber que nós temos uma luta. E a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nós temos o inimigo. O que parece natural, muitas vezes não é natural. Os discípulos não discerniram isso. Tinham demônios trabalhando por trás daquela circunstância. Mas Jesus levantou e discerniu na hora. Sabe, queridas, existem textos na Bíblia que falam de questões naturais. Por exemplo, Elias orou para que chovesse. Ele pediu chuva, porque estava numa seca. Ele orou por 7 vezes, pedindo chuva. Era uma questão natural. Então, ele pediu que Deus fizesse. Mas, nesse caso aqui, não era natural. Parecia natural, mas era uma questão espiritual. Era uma questão de influências demoníacas trazendo um levante, um problema, uma tempestade. Eu oro, irmãs, por você e por mim, nesta hora, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para a gente discernir o que está acontecendo na nossa vida. Se a enfermidade é natural ou se é uma seta do diabo. Se aquele levante no seu trabalho é um problema natural de administração ou é um levante do diabo contra a sua vida. Se a escassez que você está passando é só uma questão natural, que você precisa administrar suas finanças melhor, ou é espiritual. Você entende? Às vezes é natural, às vezes é espiritual. E nós temos que ter discernimento, olhos espirituais abertos, percebidos. Esses discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados a lidar com o mar, e eles não perceberam que aquilo não era natural. Existia uma influência demoníaca naquela circunstância, que era só exercer a autoridade que Jesus já tinha dado. Jesus já tinha dado a autoridade contra os demônios. Eles precisavam exercer essa autoridade. Vamos continuar? Sempre existem 2 escolhas diante de uma tempestade. Agir com fé ou agir em incredulidade. E nós vamos voltar ao texto e nós vamos aprender com Jesus como agir. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz
que nós devemos imitar Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito da família. E nós devemos imitá-lo. A Bíblia diz que Jesus desceu e veio nessa terra aqui para nos mostrar como fazer. Ele nos ensinou a vencer Satanás. Ele nos ensinou a andar em vitória. E a gente tem que olhar para ele como nosso exemplo. Então, agora a gente vai ler a mesma, não é o mesmo texto, mas é a mesma passagem bíblica, porque a passagem é narrada em Mateus e é narrada em Marcos. Então, nós lemos em Mateus, vamos ler em Marcos agora, a mesma passagem bíblica, e nós vamos prestar atenção em como Jesus agiu e como os discípulos agiram. E agora você não vai se posicionar para ser como os discípulos, porque você não quer ouvir de Jesus uma repreensão, você quer tirar um uau do coração de Deus, você quer tirar um sorriso do rosto de Deus. E parando aqui um pouquinho, eu me lembro de quando Jesus encontrou um centurião que disse assim para ele: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, envia a tua palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: uau, nem em Jerusalém eu vi fé como essa. Porque o que agrada o coração de Deus é a fé. E nós queremos agradar o coração do Pai. Então, agora nós vamos ver esse texto de novo e nós vamos pensar assim: eu vou imitar Jesus. Eu não vou imitar os discípulos, eu vou prestar atenção como Jesus agiu. Eu vou aprender com Jesus. Vamos lá, vamos ler de novo e vamos aprender com Jesus. A gente vai ler Marcos 4, 35 a 41. Se a letrinha estiver pequena demais para você, você abre na sua Bíblia. Naquele dia à tarde, ele lhes disse: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Não tinha só eles naquela trajetória, tinha mais barcos. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se grande e completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam dominados pelo medo e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Atitudes dos discípulos diante da tempestade. O que não fazer? O que não fazer? O que eu não devo fazer quando eu estou no meio de uma tempestade? Diga assim: o que eu não devo fazer quando eu estou no meio da tempestade. Vamos lá, hoje é dia de aula, de aprender o que não fazer no meio de uma tempestade, e depois nós vamos aprender o que fazer. Primeiro, não tenha o seu foco no problema. Os discípulos estavam num barco onde Jesus estava. Isso muda tudo, irmãs. Muda tudo. Eles tinham uma palavra de Jesus. Isso muda tudo. Eles tinham a garantia de Jesus de passar para o outro lado. Isto muda tudo. Mas eles não conseguiram perceber o fator Deus. Eu gosto de chamar de fator Jesus. Sabe, não importa quão difícil esteja a circunstância que você está enfrentando. Eu sei, queridas, que tem coisas muito difíceis na vida que a gente enfrenta. Mas não esqueça do fator Jesus. Não esqueça que Jesus está com você. Não esqueça que Jesus está no barco. Não esqueça que você não está sozinha. No meio dessa dificuldade, dessa luta, dessa peleja, dessa tempestade, não esqueça que Jesus está com você. Não coloque o seu foco no problema. A Bíblia nos chama para olhar para o autor e consumador da nossa fé fixamente, fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que eles estavam tão ocupados com o vento, tão ocupados com o mar, tão ocupados com a tempestade,
que eles esqueceram de Jesus. Sabe o que estava acontecendo? Eles estavam olhando para a própria capacidade deles. Já tentou levantar uma coisa muito pesada, um sofá, para você limpar embaixo, ou uma geladeira, ou um fogão, e você tenta carregar aquilo e não dá conta, porque é pesado demais para você, e de repente você percebe, eu não consigo sozinha, foi o que aconteceu com eles. Eles chegaram à conclusão, eles eram experientes pescadores. Eles fizeram as contas. Você gosta de fazer conta? Eu amo fazer conta. Eles fizeram as contas, sabe? Na matemática deles, o resultado era fracasso total, incapacidade, eu não dou conta, vamos morrer. Porque eles não eram capazes de vencer aquela tempestade. Mas a gente tem que aprender que nós não vivemos no nosso braço, nós não vivemos na nossa força. Os nossos olhos estão no Senhor, o nosso socorro vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus. Nós temos um ajudador, nós não pegamos sozinha, sabe? A gente tem que aprender, querida, a parar de tentar carregar sozinha as coisas. Para de tentar carregar sozinha, para de tentar ter o controle da sua vida e de todos os problemas que você enfrenta. Para de tentar consertar tudo sozinha, porque você vai chegar na exaustão que eles chegaram e vai dizer, eu não dou conta, porque a gente não dá conta mesmo. A Bíblia diz que nós temos um ajudador, o Espírito Santo, nós temos um Pai que cuida de nós temos um advogado que é Jesus. Olha quantas figuras que a Bíblia traz para a gente entender que nós não estamos sós. Nós temos um provedor, nós temos um pastor. Ele está tentando dizer de várias formas, você não está sozinha, filha, olha para mim. Para de olhar para o seu braço, para de olhar para a sua força, para a sua capacidade. Olha para mim, volta os olhos para mim, porque nesta conta, se você não colocar Deus, você realmente vai chegar na conclusão que eles chegaram. Nós vamos morrer. Acabou-se para a gente. Nós não damos conta. Mas Deus está com você. Aleluia! Deus está nessa atuação. Deus está na sua vida. Então, o que não fazer na tempestade? Não coloque seu foco nos problemas. Lembre-se de olhar para o Senhor. O Senhor está no barco. O que não fazer na tempestade? Não se desespere. Diga para você mesmo, ei, não se desespere. Calma. Respira, calma. Calma. Calma, não arranca os cabelos, mulher, não quebra prato, não joga a panela, não se desespere, não sobe o tom, não se desespere, respira, respira. Tá tudo bem. Respira. Sabe por que você não pode se desesperar? Quando a gente se desespera, a gente fala bobagem. E palavras são sementes. Palavras são sementes. Não verbalize o que você não quer ver manifesto. Não plante sementes erradas na sua vida. O que é que eles verbalizaram de errado, Vanessa? Eles disseram, vamos morrer. Acabou-se. Eles decretaram a pena capital para eles. Será acabou-se, vamos morrer, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não faça isso na sua vida. Não deixe o desespero tomar conta de você e palavras de incredulidade saírem da sua boca. Eles disseram outra coisa, eles disseram, Senhor, tu não te importas que pereçamos? O Senhor não se importa comigo. O Senhor não me ama. Que loucura! Que loucura! Jesus estava com eles ali, no meio da tempestade. Eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles no meio do problema e eles perguntam se Jesus não se importa. Se Jesus não se importasse, ele mandava os anjos tirarem ele flutuando. Se Jesus não se importasse, ele saía sozinho no mar e andava no meio do mar, da tempestade, e ia para a terra seca. Se Jesus não se importasse, ele não tinha vindo, irmãos, e deixado a glória dele. E se humilhado, e se tomado a forma de homem, e tomado a forma de servo, e morrido na cruz do Calvário por nós. Se Jesus não se importasse, ele não tinha pisado nessa terra, irmãos.
de barro, e sujar os pés dele nessa terra, nascido de uma mulher. Amado, Jesus se importa sim. Você tem que parar com isso, de no momento da dor, abrir a sua boca e deixar incredulidade sair da sua boca. No momento do choro, no momento da lágrima, não é a hora de se voltar contra Deus ou de falar contra Deus, é a hora de agarrar Deus e dizer: eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me quer bem. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu não estou entendendo nada, Jesus. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não sei como mandar essa tempestade parar. Eu não tenho esse nível de fé ainda. Eu não sei como. Mas eu sei que o Senhor me ama. Você entende isso? Você precisa partir de alguma convicção de fé. E essa é a primeira convicção de fé que você tem que estabelecer profundo no seu coração, minha querida. É a convicção de que você é amada por Deus. Essa é a primeira convicção. Tanto que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Jesus é seu, é meu, é nosso, porque Deus nos amou. A primeira convicção que tem que ser estabelecida na nossa vida é o amor dele por nós. Daí vem o resto. Mas eu preciso ter certeza absoluta que ele me ama. Eu não entendo o porquê. Eu não entendo para onde, vamos supor, eu estou indo. Eu não sei um monte de coisa, mas eu sei que Deus me ama. Ele me ama. E nada pode me separar deste amor. Nem morte, nem vida, nem tempestade, nem demônio, nem palavras que me disseram na infância, nem palavras que me disseram na vida adulta, nem o que as pessoas acham de mim, nada pode me afastar do amor dele. Ele me ama. Nem o desespero, nem a dor. Ele me ama. Você pode dizer isso. Eu sou amada do Pai. Eu sou querida, eu sou preciosa para Ele. Ele me ama. Ele me agarra bem forte. Ele me agarra bem apertado. Ele não me deixa, ele não me larga. A Bíblia diz que eu estou na palma das mãos dele. Ele não me solta. Ele não me lança fora. Independente das minhas falhas, ele continua me amando. Aleluias. Receba agora. Receba essa convicção, receba essa percepção de ser amada por Deus, receba essa consciência. Deixa o Espírito Santo inundar você com essa consciência. Feche os seus olhos agora e diga: Espírito Santo, me faz perceber. Espírito Santo, me faz perceber, me abraça com esse amor, me faz perceber o quanto eu sou amada, porque eu já fui rejeitada de tantas formas e de tantas maneiras, por tantos, mas eu sou amada por ti. Receba esse abraço do Pai agora, onde você está. Eu não estou aí, mas o Espírito Santo está aí, envolvendo a sua vida. Aleluias. O que não fazer, não colocar o foco no problema. O que não fazer, não ficar desesperada, não abrir a sua boca em desespero, em incredulidade. O que não fazer, não ser covarde. Não faltar, eu botei falta de ousadia, né? Não ter falta de ousadia. Ousar, ser ousada. Eles paralisaram. Eles paralisaram. É como quando você coloca a cabeça embaixo da terra e acha que, quando a gente é criança, a gente se esconde embaixo do lençol e acha que o monstro sumiu, né? O medo vai embora se eu estiver embaixo do lençol. E às vezes a gente cresce e a gente continua se escondendo, sem ter ousadia para enfrentar as questões da vida. E a gente se esconde embaixo do vitimismo, a gente se esconde culpando outras pessoas, a gente se esconde embaixo do sentimento de inferioridade, mas a gente não enfrenta. A gente precisa enfrentar. A gente precisa
ser ousado e aprender a usar a autoridade que ele nos deu. Segunda Crônicas 16:9 é um versículo do Antigo Testamento que eu gosto muito mesmo. E diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho nesse versículo. A Bíblia diz que Deus está olhando a terra inteira. Imagina que ele passeia pela América do Norte, ele passeia pela América do Sul, pela América Central, ele vai lá na Europa, olhando a terra. Ele vai na Ásia, ele vai lá na Austrália, na África. O que é que Deus está procurando? A Bíblia diz que ele está procurando alguém que confie completamente nele, cujo coração é totalmente dele. A pessoa que confia completamente nele. É aquela pessoa que se joga, se lança nos braços do Pai. Ela deixou o controle na mão dele, ela entregou os sonhos a ele, entregou as preocupações a ele, entregou a ansiedade a ele, sabe? Entregou os cuidados a ele, entregou tudo. Confia completamente. Ela não ficou com nada retido. É totalmente dele. Ela não tem nada retido para ela. Isso aqui não, isso aqui é do meu jeito, isso aqui eu vou resolver, isso aqui vai ser desse jeito, esse aqui eu aprendi assim, vai ser assim. Não, ela se entregou completamente. O coração dela é totalmente dele. Mas por que ele está procurando essa pessoa? O que é que ele quer com essa pessoa? Preste atenção, irmãs. Ele quer se mostrar forte para ela. Aleluias. Ele quer demonstrar a força dele para essa pessoa. Ele quer manifestar o poder dele para ela. Quando a gente confia totalmente em Deus, a gente está permitindo que ele manifeste o poder dele na nossa vida. Que ele faça maravilhas, que ele faça grandezas, que ele faça o impossível. Mas ele precisa da nossa confiança, da nossa entrega total. Porque Deus só vai se mover nesse ambiente de entrega, nesse ambiente de fé. Ele só vai poder se mover nesse ambiente de completa confiança. E ele está lá procurando. E eu declaro em nome de Jesus que ele vai passar aí na sua rua, vai achar você. Ele está passeando, irmãos. Os olhos dele estão passeando sobre toda a terra. Ele não perde uma esquina, ele não perde uma rua, não importa onde você mora. Pode ser longe, pode ser perto, pode ser um lugar simples, pode ser um lugar requintado, não importa para Deus. O que ele está buscando é alguém que confie completamente nele. Você pode dizer isso a ele, você pode dizer: Senhor, eu confio completamente em ti. Eu lanço o controle nas tuas mãos, eu me entrego completamente a ti, eu entrego minha família a ti, meus projetos, meus problemas, minhas vitórias, meus recursos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é totalmente teu, eu não tenho reservas. Se mostra forte na minha vida. E a glória vai ser só tua, porque eu sei que não vai ser meu braço, eu sei que não vai ser minha força, é o Senhor, aleluia. Diz ao Senhor agora onde você está: Senhor, eis-me aqui, pode parar aqui na minha casa. Aleluia, Senhor, o Senhor me encontrou. Diz a ele: o Senhor me encontrou, eu confio em ti, aleluias. Eu confio em ti, Senhor, eu confio em ti, Senhor, aleluias. Que alegria, irmãos, que alegria, meu coração está regozijando hoje no Senhor. Então, nós estudamos o que não fazer, mas vamos estudar o que fazer com o nosso irmão mais velho, Jesus. Qual foi a atitude de Jesus na tempestade? O que eu devo fazer na tempestade? A atitude de Jesus eu posso dividir em duas simples palavras: paz e autoridade. Então, no meio da tempestade, Deus quer que você ande em paz e em autoridade. Você pode dizer assim, diga: eu ando em paz e ando em autoridade. Como assim? Por quê? Porque Jesus me deu paz e me deu autoridade. Lembra que ele disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo? Pois é. Então Jesus te deu paz. Então você tem direito de andar em paz.
E Jesus te deu autoridade também. Lembra que a gente leu? Que Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A gente não leu ainda, mas vai ler agora. Lucas 10, 19, está aí escrito. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem usado o nome de Jesus na sua casa? Hein? Tem usado o nome de Jesus na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Lembra daqueles 2 episódios sobre o Salmo 91? 2 estudos. Os últimos 2 estudos que nós tivemos aqui no canal foi sobre o Salmo 91, certo? No primeiro estudo, a primeira semana, eu adoeci. Minha filha adoeceu, mas foi assim, não foi todos ao mesmo tempo, não. Foi um período de 10 dias. Pegou a primeira semana do Salmo 91 e a segunda semana um pedacinho. Eu adoeci, meu esposo, minha filha, até minha cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha, ela começou a mancar. Aconteceu alguma coisa na patinha dela. A gente teve que levar no veterinário em tudo, que é fazer raio-x. E era a semana que eu estava ministrando sobre o Salmo 91. O que é que o Salmo 91 diz? Diz que nós estamos à sombra do Altíssimo, guardados. E naquela semana, Deus usou uma irmã para falar comigo. Eu conversei com ela numa vigília, pedi oração, e ela falou comigo, Vanessa, você estava ministrando sobre o Salmo 91, e você vai precisar usar essa palavra. Começa a declarar na sua casa. Entra no combate, minha irmã. E eu recebi aquela palavra. E eu levantei minhas mãos na minha casa. Numa terça-feira mesmo. Eu comecei a repreender aquele ataque do diabo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu me posicionei e comecei a declarar para mim e para minha casa aquela palavra que eu estava ministrando. Porque, amadas, o diabo, ele é astuto e ele é mentiroso. Ele tenta a nossa vida, mesmo quando ele não tem legalidade. Ele tentou Jesus, queridas. Jesus. Ele foi ousado ao ponto de tentar Jesus, de atacar Jesus. Mas Jesus respondeu com a palavra. E aí eu comecei a me posicionar, e eu comecei a repreender, erguei minhas mãos e comecei a declarar nessa casa a palavra de Deus na minha vida, na minha família, até na vida da cachorrinha. Eu disse, Satanás, solta, saia, e repreendi. E mudou tudo. E paz se estabeleceu, saúde se estabeleceu sobre a família, sobre a casa. O que é que eu estou dizendo, irmãs? Nós precisamos exercer a autoridade. Jesus nos deu o nome dele. Ele disse, em meu nome vocês vão. Então, se ele nos deu, é porque a gente vai precisar. Ele não deu nada que a gente não precise usar. A gente vai precisar colocar em exercício o que ele nos deu, as armas que ele nos deu. E como é que eu coloco em exercício o nome de Jesus? Eu preciso ordenar no nome de Jesus. Eu preciso exercer autoridade no nome de Jesus. Eu preciso realmente mandar o diabo sair no nome de Jesus, a enfermidade sair no nome de Jesus. Eu preciso declarar provisão para a minha casa no nome de Jesus. Eu preciso exercer a autoridade. Então, como é que eu devo agir na tempestade? Com paz e com autoridade. Como é que Jesus agiu? Paz no meio do caos. Enquanto a tempestade estava lá, ele estava dormindo. E essa tranquilidade de Jesus não era uma ignorância, não, irmãs. Era uma consciência de que ele ia chegar do outro lado. Era a paz que não depende das circunstâncias. A paz que não está embasada nas circunstâncias, mas está embasada na confiança que nós temos em Deus. E a autoridade, ele ordenou, ele falou com o vento e com o mar. Ele falou, ele usou a autoridade. Queridas, fique atenta. A vida é espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Nós estamos quase terminando. Fique comigo mais um pouquinho. Aquela tempestade não veio por acaso. E as tempestades que nós enfrentamos também não vêm por acaso na nossa vida. Depois daquele episódio, se você continuar lendo a Bíblia, você vai chegar em Mateus, capítulo 8, verso 8. O que é que está escrito em Mateus 8, 8?
Desculpa, 8:28. Mateus 8:28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, 2 endemoniados vieram dos sepulcros ao seu encontro. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Presta atenção, estou quase encerrando. Existia um território em Gadara, que era do outro lado, para onde Jesus estava indo. Tinha um lugar, um caminho, que ninguém passava, porque tinha demônios exercendo autoridade sobre aquele território. E Jesus estava indo até o outro lado para retirar aquela autoridade daqueles demônios, expulsar aqueles demônios e libertar aquele homem. Aqueles homens. Queridas, toda vez que a gente começa a avançar na nossa vida, o que a gente está fazendo? A gente está ganhando espaço. A gente está ganhando território. A gente começa estabelecendo o reino de Deus na nossa vida. Devagarzinho. Primeiro a gente entrega a nossa vida ao Senhor, depois a gente começa a mudar nossos pensamentos, a gente começa a mudar nossas palavras, de repente a gente começa a mudar nossa dinâmica em casa, nossa dinâmica familiar é alcançada, nossa dinâmica profissional é alcançada, nossa vida financeira é tocada, nossas emoções. Você entende isso? Você está ampliando, alargando a sua tenda, ampliando o seu território, começando a tomar do diabo o que ele tinha na sua vida. Começando a tomar de volta o que é seu. Você começa primeiro entregando sua vida a Jesus. E a Bíblia diz que você é transportada do reino das trevas para o reino de Deus. E agora você pertence a Deus. Você é filha de Deus. Mas você continua o processo. A gente continua, o processo de salvação continua avançando. A gente começa a conquistar a nossa alma que estava em frangalhos, começa a aprender a se posicionar, aprender quem você é em Cristo Jesus, aprender a falar certo, aprender a crer, você começa a ter controle das suas emoções, das suas palavras, você está me entendendo? Isso é território que você está ganhando, que você está avançando, e de repente você começa a ir mais longe, você começa a influenciar a sua família, você começa a influenciar no seu trabalho, você começa a influenciar pessoas, levando o reino de Deus, esse reino que está dentro de você, para outros territórios. Era o que Jesus estava fazendo. Ele estava levando o reino para um outro território. Todas as vezes que a gente faz esse avanço, tem resistência. Não é por acaso. E nós hoje, a partir de hoje, vamos estar apercebidas disso. Nós não vamos mais ser enganadas. Toda vez que você está avançando, o inimigo vai criar resistência. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedoras, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora você sabe como agir. Você vai manter-se em paz e você vai exercer a autoridade. Toda vez que você... Eu coloquei aqui, toda vez que Jesus te convidar para passar para o outro lado e colocar o diabo para correr do seu território, se prepare para a tempestade. Mas não tenha medo, porque agora você já sabe o que fazer. Amém? Você vai exercer a autoridade no nome de Jesus. E você vai lembrar que Ele está com você nesse barco, que você pode permanecer em paz, porque você vai chegar do outro lado, sim. Satanás vai tirar as mãos de tudo que é seu. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada mulher, Senhor, que está aqui. Deus, nesta hora, Senhor, ouvindo esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos agora nas nossas casas. Concorda comigo, irmã, aí, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos casamentos das que são casadas, Pai, na vida sentimental, na vida emocional, na vida financeira. Nós ordenamos agora, no nome de Jesus, Satanás, tira as suas mãos de tudo que é nosso, do nosso território,
porque as nossas vidas pertencem a Jesus. E você não tem legalidade, você não tem permissão, você não tem autorização de nos tocar. Vai saindo agora, em nome de Jesus, toda opressão maligna. Em nome de Jesus, levanta a sua mão aí, se você estiver em casa, se não estiver em casa, levanta a sua mão da sua casa. Se você não puder levantar a mão, coloca agora o seu coração nessa oração. Em nome de Jesus, se posiciona, mulher. Diga, em nome de Jesus, eu repreendo toda, sabe, toda influência maligna no meu território, toda tempestade que ele tem levantado contra a minha vida para me fazer parar, para me fazer paralisar, para me trazer medo, para me dizer que não vai dar certo. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, eu ordeno: cala-te, Satanás. Aquieta-te, mar. Cessa, vento, em nome de Jesus. Seja estabelecida a bonança. Seja estabelecida a vontade de Deus. Seja estabelecida o céu na terra. Assim como Jesus mandou a gente orar. Nós oramos agora em concordância. Em nome de Jesus. Que a vontade de Deus que é feita no céu. No céu não há choro. No céu não há dor. No céu não há doença. No céu não há pobreza. No céu não há falta. No céu não há desespero. No céu não há depressão. No céu não há ansiedade. No céu não há medo. Assim como a vontade de Deus é feita no céu, seja feita na sua vida, minha irmã, em nome de Jesus, seja estabelecida na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém, amém, aleluia, amém. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de vitória sobre você. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de bonança, que venham testemunhos do que Deus tem feito na sua vida, porque Ele está com você aí nesse barco, minha querida. E é por causa da presença dEle que você vai passar para o outro lado. Amo você. Deus te abençoe muitíssimo na prática dessa palavra, que você comece a exercitar a sua musculatura. Eu quero ver todo mundo aqui musculoso na fé, exercendo fé, andando em ousadia, porque lembre-se, os olhos do papai estão passeando sobre toda a terra, passando aí, onde você está, só olhando o seu coraçãozinho, para ver se você confia completamente nele, para ele se mostrar forte na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus uma semana onde você vai ver a força, a glória, o poder de Deus manifeste na sua vida. Em nome de Jesus, amém, aleluias. Compartilhe esse vídeo, se você for lá no YouTube, passa por lá, deixe seu like para me ajudar a divulgar essa mensagem para outras pessoas. E se você não é inscrita no canal ainda, se inscreva. Eu creio que Deus vai abençoar muito você, porque aqui a gente só faz uma coisa, a gente estuda a palavra de Deus. Beijo, amo vocês, até terça.